Sons da Terra. Oi, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. E hoje aqui comigo tá o meu colega Luciano Lima, biólogo da nossa equipe. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui. E também o jornalista e repórter Juliano Tamura. Como vai, Tamura? Maravilha! Vamos lá para mais um podcast. Muito bem, a nossa conversa hoje, a gente vai pegar o embalo do começo dessa semana, que dia 27 foi o Dia Nacional da Mata Atlântica, e a gente fala, né, que é o nosso quintal, a Mata Atlântica, aqui na região sudeste principalmente, é o domínio que predomina, cerca de 70% da população brasileira está dentro do domínio de Mata Atlântica, e claro que a gente vai falar, na verdade, não muito sobre a questão da destruição ou sobre esses dados, né, do quanto já foi devastado, mas sim sobre o que tem nessa mata tão rica e, na verdade, a gente fala mata, né, vou começar com o Luciano aqui, não é só floresta, né, como que a gente define a Mata Atlântica, as Mata Atlânticas, assim, se a gente puder? Mata Atlântica. A Nanda já começou, podcast, as coisas no Instagram, o pessoal gosta de rede social jogar uma notícia bombástica para capturar a atenção, né? Então vocês que estão vendo e ouvindo a gente, começo dizendo que vocês aprenderam errado a vida inteira. A Mata Atlântica, ela não é um bioma. A Ananda falou bem aqui, o domínio Mata Atlântica, assim como o Cerrado, a Amazônia, não são biomas. O termo bioma é aplicado de uma forma incorreta no Brasil, porque a Mata Atlântica é muito mais que um bioma. A Mata Atlântica é um conjunto de biomas. Então, quando a gente fala em biomas são tipos específicos de vegetação que se repetem em diferentes lugares do mundo. Então, por exemplo, o bioma das florestas tropicais. A gente tem floresta tropical na América do Sul, tem floresta tropical na África, na Austrália e por aí vai. A savana, o bioma savana. A gente tem savana na África do Sul, tem savana em outros lugares da África, tem savana no Brasil, que a savana é um bioma que está dentro do cerrado. Mas biomas são esses tipos diferentes de vegetação que estão em diferentes lugares do mundo. Não tem uma relação com o lugar nem com a composição de espécies, é mais a estrutura em si. Quando a gente fala da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, da Amazônia e por aí vai, a gente está falando de domínios naturais ou ecorregiões, tem alguns outros nomes que o pessoal usa. E a Mata Atlântica é um exemplo fantástico disso, que a gente chama de Mata Atlântica, mas na verdade a Mata Atlântica também é composta por outros tipos de ambientes que nem mata são. Cita aí pra gente então, Lu. Campos de altitude, então quem vai lá pro topo do Itatiaia, quem vai lá pro topo da Serra dos Órgãos, você está num ambiente que quase não tem árvore, são campos de altitude naturais, o frio faz com que não tenha árvore, as plantas têm um estresse por causa do frio, e você está no meio da Mata Atlântica. Então, e o manguezal? Então, o manguezal é uma pergunta muito boa. O manguezal é considerado um ecossistema associado à Mata Atlântica. O que é isso? O manguezal, quando ele está próximo à Mata Atlântica ou na região costeira do Brasil associado ao domínio da Mata Atlântica, ele é considerado Mata Atlântica. E o que justifica isso? Que se você for no manguezal ali em Peruíbe, no manguezal ali no norte de São Paulo, ou no manguezal no Rio, você vai encontrar espécies de aves e de outros animais que são típicos da Mata Atlântica vivendo dentro do manguezal. Lógico, vai ter caranguejo, vai ter várias outras coisas, mas geralmente esses ambientes eles são ocupados por espécies próximas. Restinga. Outro ambiente que é típico da Mata Atlântica, inclusive tem muitas espécies endêmicas, exclusivas, e que não é só floresta, é a restinga. E a restinga também aí tem a complexidade dentro da complexidade, né? Que a gente tem restinga de moita, tem restinga rala, tem restinga ali. Então tem vários tipos de restingas também. Então quando a gente fala em Mata Atlântica, eu costumo brincar, imagina um grande guarda-roupa, e aí a Mata Atlântica é esse guarda-roupa, aí você tem a gaveta das florestas secas, a gaveta das florestas úmidas, a gaveta dos campos de altitude, e dentro dessas gavetas você tem outros compartimentos. Então quando a gente fala de florestas, na Mata Atlântica, além de floresta que a gente chama de ombrófila, né, que é um termo, floresta ombrófila densa, mas é muito fácil, ombro, chuva, filo que tem afinidade por, então é a floresta que tem afinidade por chuva. Então a floresta ombrófila é a floresta úmida, a mata tropical mesmo. Então a gente tem a floresta ombrófila. Tem, mas aí você tem a floresta ombrófila de baixada, a floresta ombrófila submontana, a floresta ombrófila montana, a floresta ombrófila altomontana, e aí você chega nos campos de altitude. E tudo isso parece difícil de associar, né? Tanto os termos quanto essa complexidade desses ambientes, né? Então a nossa ideia aqui hoje é aproveitar do seu conhecimento e que você
tem uma paixão gigante pela Mata Atlântica também. Perdidamente apaixonado. Aproveitar para a gente, uma forma da gente conhecer um pouco, né, sobre esses diversos ambientes é a partir das aves, né? Porque às vezes a gente não consegue entender que aqui é igual você está falando, um campo de altitude, ali é uma restinga, às vezes tem alguma complexidade, mas as aves, elas se distinguem, né? Você não vai ver uma ave de campo de altitude na restinga. Então, elas podem ajudar a gente a entender essa complexidade? Muito, muito. Os passarinhos ensinam, não só as aves, as borboletas, as plantas, por aí vai, mas os passarinhos é muito nítido, é fácil da gente aprender e perceber. Então, a gente tem espécies de aves que a gente chama de generalistas, por exemplo, o bem-te-vi, que está desde aqui, do quintal da TV aqui, da rua da TV, até você chegar lá nos campos de altitude do Itatiaia, vai ter um bem-te-vi perdido lá. Quero, por aí vai. Mas a gente tem aves que são extremamente associadas com ambientes específicos, cuja história evolutiva está associada àquele ambiente. E os observadores de aves sabem muito bem disso, ninguém vai procurar saudade na beira da praia. Então, saudade, começando aí de cima para baixo, saudade é uma espécie de ave exclusiva da Mata Atlântica, que eu vou falar, todo podcast eu falo isso, mas é uma das minhas aves preferidas. Mais uma. Mais uma. Mas essa eu tenho muito. Essa pode ser um pouco verdadeira. Essa mora no meu coração. Essa mora no meu coração. E um intermediário, assim, uma espécie intermediária, Lu? A gente está vindo lá de cima para... Dá para continuar até na mesma família da saudade. A gente tem um bicho que é muito emblemático também, um corocochó. Esse é muito. Corocochó, que é um bicho que está na encosta. O corocochó ele nem está lá no topo da montanha, nem está na baixada. Ele está ali entre seus 500 e 1.500 metros. E é muito bonito, é uma ave preta, amarela, e o canto, né, ele fala corocochó. É um canto bem marcante mesmo, assim. Depois vai seguindo aí a viagem do Tamura. Descer, então. Vamos continuar na mesma família. Nas baixadas a gente tem o sabiá-pimenta, que é um parente do corocochó, mas está presente aí nas florestas, na Mata Atlântica de Baixada, e aí aqui em algumas regiões do sudeste do Brasil, e também no Nordeste. Mas no Nordeste ele está presente numa outra Mata Atlântica de Baixada, que aí saindo um pouco aqui, a gente está falando da montanha no Sudeste, né? Mas saindo daqui, indo para o Nordeste do Brasil, do norte do Rio de Janeiro para cima, a gente fala em extinção de espécies, mas é uma mata que está extinta no estado do Rio de Janeiro, basicamente, mas ela ainda tem bastante no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, que são as matas de tabuleiro, que o pessoal chama da Ileia Baiana, que é o ambiente aí que os botânicos discutem se é uma Mata Atlântica com influência amazônica ou se é uma Amazônia no litoral. Porque floristicamente as plantas são muito próximas e muitas espécies incomuns com as espécies que tem na Amazônia, de plantas. Apesar da distância geográfica, né? Está na costa, né? Isso. Mas estão sempre sobre o mesmo terreno geológico, a formação barreiras, por aí vai. E as aves também mostram pra gente que em um passado distante, Mata Atlântica e Amazônia conversavam, trocavam espécies. Então a gente tem espécies que são aparentadas, cujos parentes mais próximos não estão na Mata Atlântica, são aves da Mata Atlântica, endêmicas da Mata Atlântica, mas cujos parentes mais próximos estão na Amazônia. Por exemplo, o super emblemático crejoá, que está aqui no nosso lado, aqui, ó. Aquele passarinho. Sim, existe um passarinho roxo com azul fluorescente. É esse passarinho. O parente próximo seria os anambés? Isso, são os anambés da Amazônia. Você tem algumas outras espécies, né? E você tem espécies que... A gente tá só falando de cotingite. Podia ser um podcast de cotingite. Cotingite é essa família que tá a araponga, que tá o crejoá, que são aves super emblemáticas, exclusivas da região neotropical. Mas, por exemplo, mantendo o exemplo neles, para você ver, em cada família de aves a gente vai ter exemplos do mesmo exemplo. Na Amazônia todo mundo ouve o cri-crió, cri-crió, lá imediatamente é remetido para a Amazônia. E tem na Mata Atlântica. E está na Mata Atlântica, nas florestas de tabuleiro. E é incrível que a gente, olhando a Mata Atlântica hoje, tem um erro clássico dos documentários de vida selvagem gringos, que é aquele erro do mico-leão dourado da Amazônia, que eles olham para as florestas da América do Sul e acham que é tudo igual. Aí o cara, enfim, generaliza. E é um erro clássico, porque a Amazônia e a Mata Atlântica, elas têm uma biogeografia e um conjunto de espécies, muitas coisas compartilhadas, mas cada uma delas tem coisas completamente diferentes, independentes.
E é interessante, o que ajuda a explicar isso é uma barreira, tem uma muralha no interior do Brasil que cruza a América do Sul na diagonal, que a gente chama da diagonal seca da América do Sul, que é a Caatinga, o Cerrado e o Chaco. Que acaba isolando, que isolam a Amazônia da Mata Atlântica. É uma muralha de vegetação seca que nunca que um crejoá vai atravessar voando no meio do cerrado. Então, mas a gente sabe que, apesar disso, hoje, a gente também tende a ver a natureza como estática, né, mas ela é dinâmica. Em momentos mais frios e mais quentes do passado, teve mudanças climáticas que a Mata Atlântica e a Amazônia elas expandiam. Então, a gente sabe que tinha se interligava de uma certa forma. Exatamente, por algum momento. Abriam portais. A gente sabe que teve um portal desse pelo nordeste do Brasil, outro pela região central e outro até mais ali, quase que beirando um poucos antes. E é incrível que algumas espécies ficaram presas no meio do Brasil quando esse portal se abriu. Então você vai para Goiás, aproveitar para mandar um abraço para o nosso grande amigo Estevão, maior conhecedor das aves do estado de Goiás, que é um estado que eu estou cada vez mais apaixonado, tem uma biogeografia super complexa. E em Goiás você tem matas com aves da Amazônia e da Mata Atlântica na mesma mata, num sertão perdido no meio do Brasil. Então você tem... É uma coisa que ficou isolada. Ficou isolado, os bichos vieram descendo e aí quando a Amazônia retrocedeu, ficaram as florestas de galeria que tem em Goiás, né, que são as florestas que a gente fala que é associada ao cerrado, mas as florestas de galeria de Goiás, algumas delas têm garça da mata, que é uma espécie tipicamente amazônica, tem sabiás amazônicos, tem várias, pavãozinho do Pará. Eu falei no começo, assim, que a gente não ia focar nessa parte da destruição, né, do desmatamento, do quanto a Mata Atlântica já sofreu e ainda sofre, né, com ameaça, mas eu acho que é meio inevitável, né, a gente falando das espécies. Queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tem muitas aves, no caso, endêmicas, que são exclusivas da Mata Atlântica, e a maioria das aves, se não todas as exclusivas da Mata Atlântica, estão ameaçadas. Então muitas elas estão ameaçadas. E é o vínculo com isso, né? Porque se acaba a Mata Atlântica, se ela é dali, se você puder falar um pouco sobre isso, essa complexidade. Assim. A gente fala muito, o Brasil tem um dado que... o Brasil é o país das aves, mas na verdade a Colômbia tem mais aves que o Brasil, e o Peru tem mais aves que o Brasil, nós estamos no terceiro, mas quando você olha para o número de espécies de aves endêmicas do país, exclusivas, o Brasil tem mais que o dobro do segundo colocado, que Colômbia e Peru estão ali muito atrás da gente. A gente é um dos países do mundo com o maior número de espécies de aves endêmicas, exclusivas, muito por conta das espécies da Mata Atlântica. Então o meu mestrado, eu falo com muita paixão da Mata Atlântica, porque o meu mestrado foi sobre as aves da Mata Atlântica. Eu fiz a lista de aves da Mata Atlântica, que já está precisando atualizar, porque já tem um tempo que eu fiz o meu mestrado. Mas a gente tem muitas espécies, são mais de 250, 270, 280 espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica, exclusivas da Mata Atlântica. Algumas delas não são exclusivas do Brasil, porque a Mata Atlântica não é um domínio exclusivamente brasileiro. Tem Mata Atlântica no Paraguai, tem Mata Atlântica na Argentina, região de Misiones, muito famosa, que na cabeça dos argentinos é a Amazônia da Argentina, da Misiones, mas na verdade aquilo ali é uma Mata Atlântica. E dependendo da definição, tem algumas espécies de Mata Atlântica que vão até o Uruguai. Então eu acho que tem uma influenciazinha, uma pitadinha de Mata Atlântica também no Uruguai, que não é muito falado. Mas sim, muitas dessas espécies estão ameaçadas. O crejoá é um exemplo clássico. Crejoá, mutum do Nordeste, mutum do Sudeste, várias espécies são exclusivas da Mata Atlântica. Estão super ameaçadas de extinção porque a gente reduziu a Mata Atlântica. Depende da definição, você tem definições aí, e as definições, o pessoal às vezes sai um dado, mas tem 18% de Mata Atlântica, tem 22%, tem 10%, qual que é o número real? Na verdade, todos esses números estão corretos, o que muda é a resolução. Então, se você considera fragmentos acima de 3 hectares de matas, que para os bichos não é nada, 3 hectares, 3 campos de futebol, você tem uma porcentagem um pouco maior. Se você considera fragmentos acima de 10 hectares, é menor ainda, então vai diminuindo. E a Mata Atlântica, basicamente, mas ela foi reduzida a menos de 90% do que era. E a maior parte das áreas hoje estão muito sob pressão. E quando a gente fala de Mata Atlântica, não tem como não falar do papel importantíssimo da sociedade civil organizada através da ONG SOS Mata Atlântica. Se não fosse a SOS Mata Atlântica, para mim, a gente teria ainda menos. Quem está mandando abraço hoje aqui, mandar um abraço também para a Márcia Irota, que é uma amiga que está de frente lá na SOS.
uma equipe maravilhosa e que tem trazido esse tema que os brasileiros, imagina, a Mata Atlântica foi quando os europeus aqui chegaram, aqui invadiram, a Mata Atlântica foi o primeiro ecossistema que os europeus tiveram contato. Você acha que, assim, até acompanhando esse trabalho do pessoal da SOS, enfim, o nosso também de divulgar essa questão, as pessoas estão mais conscientes ou ainda não, assim? Eu acho que sim, acho que melhorou muito. Inclusive, em várias regiões, a gente está tendo um retorno da floresta, né? Em Minas, Bahia, continua ainda o desmatamento bem, bem forte, mas em algumas regiões a gente está tendo um retorno da floresta. E a gente está muito na vibe também, nessa onda de fazer restauração, né? Vamos plantar floresta e tudo mais, mas eu tenho discutido muito essa questão da restauração. Eu não sei se restauração é uma palavra boa, porque dá a entender que a gente vai recriar, a gente está restaurando o que foi perdido. E é impossível você restaurar a complexidade de uma floresta igual a original. Não dá. Então a gente está fazendo aí, lógico, a gente tem que restaurar, a gente tem que plantar, restaurar fixa carbono, várias espécies. Eu acompanho, eu tenho projetos de restauração, por exemplo, na Fazenda Baranal, em Paraty, no Rio, que eu acompanho. As aves vêm, as aves ocupam a restauração, ocupam a agrofloresta, mas aquilo ali não é uma mata, igual é uma mata o que prístina, já foi perdido. Foi perdido. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente não restaurar? Não, pelo contrário, para a gente dar valor aos últimos grandes fragmentos que sobraram. Então você tem que preservar o máximo. Acho que a gente, dessa distribuição da Mata Atlântica, qual que é a área assim, que ela está mais preservada? Quais locais que alguém que está nos acompanhando aqui queira visitar uma Mata Atlântica raiz ainda? A gente tem, por exemplo, aqui no maciço aí da Serra do Mar, aqui em São Paulo, começando desde a divisa com o Rio, Parque da Bucaina e Parque Estadual da Serra do Mar, ele vai seguindo, então, mas ali o miolo, a região do Parque Estadual de Intervales, Petar, que é o maciço Paranapiacaba, que a gente fala, onde tem onça pintada ainda, a população grande, que é outro indicador, né, mostrando, ali você tem a mata quase como era. Em alguns lugares no sul da Bahia também, está bem fragmentado, mas tem áreas de mata primária dentro da RPP em Estação Veracel. Eu tenho o privilégio de trabalhar nessas áreas lá no sul da Bahia, e é uma Mata Atlântica que tem arpia, uma Mata Atlântica tem crejoá, é uma Mata Atlântica que tá pristina. Se tem arpia, ainda tá, a rainha tá lá. Geralmente a gente brinca de indicador, mas a melhor coisa de fazer essa associação é quando a rainha onça tá, a rainha arpia tá, toda a nobreza tá junto. Sim. E voltando a falar dos passarinhos, aqui no nosso cenário você falou do crejoá, algumas espécies você que citou, né? Então, outro som bem característico da Mata Atlântica, Araponga. Aqui a gente tem o beija-flor rajado, que é endêmico da Mata Atlântica. Endêmico da Mata Atlântica. E um gênero, a gente fala, a Mata Atlântica é tanta diversidade que a gente não está falando só de espécies endêmicas. A gente tem gêneros endêmicos. Então, por exemplo, o gênero do beija-flor rajado, que é o gênero Rhamphodon, exclusivo da Mata Atlântica. O sabiaci, que é o gênero Triclaria, exclusivo da Mata Atlântica. Você tem vários gêneros de aves endêmicos da Mata Atlântica. O tia-sangue, porque é símbolo. Tia-sangue, símbolo, para agradar os flamenguistas de plantão aí, né? Tem que... Eu não entendo de futebol, mas eu sei que alguém vai gostar. Ali do outro lado a gente pôs uma saíra 7 cores, mas na verdade para representar a diversidade de saíras, né? Porque são muitas, não dá para pôr todas assim. São muitas. São muitas. Arapaçu de garganta branca, que é uma voz no final de tarde das áreas mais preservadas da Mata Atlântica. Compõe, né, a trilha sonora da Mata Atlântica. Triste, né? Despede do dia, assim. Triste. Não, triste depende, né? Triste seria se não pudesse ouvir ele cantar. Exato, concordo. O guaraí para representar o que o Tamura falou, né, da questão dos manguezais. Né? Mas o guaraí é uma ave que, de certa forma, é associada à Mata Atlântica, mas também está presente nos manguezais da Amazônia, mas é uma ave que está dentro da lista de aves da Mata Atlântica, porque está nos manguezais da Mata Atlântica. E é uma diversidade incrível, é como se você plotar num gráfico, todo mundo fala da diversidade da Amazônia, e sim, a Mata Atlântica, a Amazônia é o domínio natural, quase que a maior biodiversidade do mundo, mas se você fizer uma relação de diversidade e a área, a Amazônia, a gente está falando de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É gigante. A Mata Atlântica, a gente está falando de 1 milhão de quilômetros quadrados originalmente. Então, proporcionalmente dentro da área tem uma variedade enorme. E qual que é a explicação disso? A explicação é essa grande diversidade de ambientes, que a gente falou aqui alguns deles, que permite que algumas espécies literalmente ocorram lado a lado. Se você pega as choquinhas do gênero Dromophila,
Então a gente da Baixada, são várias, da Baixada você tem o Pintadinho, Dimorphos com a mata, aí você sobe, tem o de Tuí, Dimorphos ferrugina, aí sobe, tem Dimorphos ocropiga, aí depois Dimorphos genei, que vai estar só lá no topo da serra, e depois a Dimorphos malura, que é a choquinha listrada, que está depois que você vira a serra nas matas mais secas. Então você tem uma espécie para cada ambiente ao longo de toda a montanha. Isso se repete para várias aves. As aves ajudam muito a gente a entender. Dá para conhecer essa diversidade toda, então, seguindo os passarinhos. Dá para seguir os passarinhos, conhecer. Tá aí os observadores de aves gostam de desafios. Um baita desafio é tentar ver todas as aves da Mata Atlântica, que é uma coisa que dá para ser vista. Nesse livro, eu estava conversando antes aqui, não está esgotado, mas em breve vai ter uma reimpressão, que é o Aves do Sudeste do Brasil. Eu escrevi, uma das partes que eu escrevi, são os domínios naturais do Sudeste e as suas aves. E aí é que eu proponho uma viagem pela Mata Atlântica e os seus diferentes ambientes através das aves. Então eu vou falando de diferentes tipos de vegetação e que ave que tem cada um deles. É uma coisa mais literária do que técnica, mas eu gosto muito. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter escrito, acho que esse texto aqui. E nada melhor do que a gente aproveitar nessa conversa e também essa oportunidade, né, de celebrar o dia que foi nessa semana, o Dia Nacional da Mata Atlântica, vivendo um pouco isso, né? Indo para a Mata Atlântica, desbravando esses lugares, registrando, compartilhando, né? Acho que o nosso conselho, a nossa dica seja fazer isso, assim, conhecer um pouco mais também do nosso quintal, porque a gente fala que é o nosso quintal, mas quanto a gente conhece sobre ele, né? Exatamente. E as pessoas, é isso, e os passarinhos são a desculpa para você estar na Mata Atlântica, para você passarinhar, para você perceber a Mata Atlântica. E a gente aqui é muito mal acostumado. Os observadores de aves da Mata Atlântica são muito mal acostumados. A gente vai para grandes destinos. Recentemente eu estive na Costa Rica, que é um grande destino de observação de aves. Aí você passarinha a manhã inteira, aí você vê 30, 40 espécies, ralado, assim, sabe? Que o pessoal super empolgado. Eu falo, cara, no amanhã, na estrada da minha casa lá em Cunha, eu já registrei de 118 espécies. Tipo, eu tenho a gente tem um recorde de 24 horas ver mais aves, que foi também ali, a gente viu 277, número absurdo, assim. Mas a gente é mal acostumado, né? E aí vem uma açaíra, o pessoal de Paraty, a gente fala muito de observação de aves de Paraty, é uma cidade que tem muito passarinho. E aí o pessoal fala, não, mas aqui Saíra Sete Cores é pardal. Como vocês ficam falando? Cara, mas imagina, você ter uma saída sete cores como pardal. Valorizar isso. Tem que valorizar isso. E a gente é muito... Eu sou perdidamente apaixonado. Tem um texto que eu botei na minha coluna lá, Histórias Naturais, que é uma declaração de amor que eu fiz para Mata Atlântica. Eu amo de paixão mesmo. Muito bom. Obrigada pela conversa. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Você não deu uma aula. Não, eu falei aprendi muito. Porque é um tema que sempre é muito legal, me toca, então... Sim, mas acho que é isso. Igual eu falei, né? Não focar... Porque às vezes o que eu disse em relação a gente não focar muito ao lance da destruição é que às vezes também fica uma coisa muito em cima disso e também mas não num sentido educacional, fica num sentido assim, normalizando a destruição. Eu acho que o nosso intuito é a gente entender essa complexidade, né? Entender os erros que a gente aprendeu na escola, que nem você falou, de não ser um bioma, que foi culpa dos portugueses. Não é bem por aí. Eu acho que e só vivendo um pouco desse quintal, dessa natureza, para a gente ter um pouco desse olhar mais cuidadoso e entender a complexidade, né, do que aconteceu, do que está acontecendo. Eu aproveito aqui também, só para encerrar, para lembrar do Terra Brasilis, que foi um projeto que a gente fez contando, de uma certa forma, a história da Mata Atlântica desde a época, né, da chegada dos portugueses, a questão do Anchieta, como ele descrevia, o que tinha naquela época, o que tem hoje. Então, o Terra Brasilis é uma série que a gente produziu, que está disponível no Globoplay para quem quiser assistir. Dá para maratonar. Dá para maratonar e aprender sobre natureza, né? Mas eu acho que é isso. Queria agradecer, Lu, pelas palavras, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. A ideia era que a gente fizesse uma viagem, mas não dá, tem muita coisa para falar. Tem um timer passando ali, ó. Toda hora a gente ficava, todo podcast a gente grava. Esse eu não tô nem vendo, nem sei quanto tempo deu. Porque nós estamos falando de Mata Atlântica. Você falou de desafio, né? O Tamura recentemente esteve lá nos Andes, subindo a altitude, tem que fazer um desafio com ele na Mata Atlântica. Se ele já foi para fora, né? O que você acha dessa ideia? Vamos esperar o convite dele. Vamos sair. Então vamos combinar. Obrigada, gente. Para quem está acompanhando, quiser ver outros episódios, é só ficar ligado nos agregadores de podcast e também aqui no nosso canal do YouTube. Sons da Terra.